Olá, pessoal, tudo certinho? O meu nome é Cindy De Pauli, eu sou psicóloga clínica com especializações em psicologia infantil, psicopedagogia, educação especial, educação inclusiva, Libras e autismo. Gostaria de agradecer muito a oportunidade do grupo de me convidar para vir contar um pouquinho do meu trabalho, desse trabalho tão lindo, tão gratificante que é aqui na clínica psicológica e psicopedagógica e poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha paixão. Eu sou formada desde 2013 e já fazem 7 anos que eu atuo exclusivamente com crianças. Eu vou mostrar depois um pouquinho para vocês de como que é o meu consultório, mas gostaria de contar primeiro um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho. Aqui na clínica, como eu sou formada em psicologia, a gente recebe crianças com diversas demandas, né? Tanto na parte psicológica como na parte psicopedagógica. Para eu dar mais ou menos uma ideia para vocês, hoje as demandas que a gente mais recebe é dificuldades de aprendizagem, no que se refere à parte psicopedagógica, né? Crianças com dificuldade na alfabetização ou com dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, dificuldades específicas, mas também no que se refere à parte psicológica de dificuldades de relacionamento, agressividade, conflitos familiares, separação dos pais, nascimento do novo irmãozinho. Então tem várias outras questões que a gente trabalha na parte psicológica também. Além dos transtornos e síndromes específicas que eu trabalho bastante aqui na clínica, sendo que eu tenho especialização em autismo e a gente é aqui referência, né, a nossa clínica aqui na Integrare, no que se refere ao tratamento de autismo, porque nós temos psicologia infantil, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, que é a equipe multiprofissional básica que a gente precisa para o tratamento dessas crianças. Então, eu vi que vocês têm também como uma ementa essa questão da equipe multiprofissional, e é necessário, é primordial, é a parte mais importante que a gente tem que levar em consideração no tratamento, no atendimento dessas crianças. Sempre que eu recebo uma criança para avaliação, elas podem vir por encaminhamento da escola, a maioria vem com o encaminhamento da escola, porque ali, junto com os pares, as professoras percebem que alguma criança está com atraso no desenvolvimento, a maioria está indo, esse não consegue ir. Então, a gente percebe na escola que geralmente aparece essas primeiras dificuldades. Então, a gente geralmente recebe da escola. Mas muitas vezes também as crianças vêm acompanhadas dos pais que percebem a dificuldade em casa, algum familiar que percebeu, ou às vezes os pais já vão direto no médico e o médico acaba nos encaminhando então para uma avaliação completa. Cada profissional vai ser designado conforme a dificuldade da criança. Vamos supor, por exemplo, que a criança tenha um transtorno do espectro autista, nós vamos iniciar com psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, junto com o neuropediatra. Mas depende de cada caso. Tem crianças que não precisam entrar com a terapia ocupacional, tem crianças que precisam entrar com a fisioterapia. Então, eu faço já aqui na triagem, já na anamnese, uma avaliação para verificar quais são os profissionais que a criança vai precisar naquele momento, e algumas vezes o próprio médico já dá os encaminhamentos com hidroterapia, ecoterapia, com outras terapias que a criança precisa. Da mesma forma, quando a criança vem com dificuldades de aprendizagem, que a gente faz uma avaliação psicológica. Então, hoje eu utilizo testes de memória, percepção, maturidade mental, teste cognitivo, o VISC, que é maravilhoso, então que a gente precisa hoje, padrão ouro, na nossa avaliação. Então, a gente faz a avaliação e também encaminha as crianças conforme a necessidade. Diagnosticou uma dislexia, precisa de um acompanhamento junto com o fonoaudiólogo, então conforme, ou com um pedagogo também para nos auxiliar, a gente precisa trabalhar em equipe. Eu sempre brinco com os pais e com os professores, enfim, que a gente tem que todo mundo entrar no barquinho e remar para o mesmo lado para esse atendimento, para essa criança se desenvolver e o atendimento dar certo, né? Então, quando os pais chegam na clínica, a gente faz a anamnese, sozinha, né, sem a participação da criança. Depois a gente inicia o processo de avaliação. Depois, na anamnese, que eu vou delimitar quais são os instrumentos que eu vou utilizar para avaliação daquela criança, conforme a necessidade, dificuldade dela, conforme a idade, conforme todo o contexto também, a pressa da família e tudo mais. Então, a gente delimita um plano, né, de como que vai ser feita a avaliação dessa criança. Depois disso, eu monto o laudo, né, o parecer final, chamo a família, dou a devolutiva para a família e depois vou até a escola para dar a devolutiva para a escola. Geralmente a família participa também dessa devolutiva na escola,
mas tudo depende de qual foi o resultado desse laudo, né? Se a gente vai precisar, se a criança vai fazer parte de um AE, se a criança vai precisar de um segundo professor, ou se o professor titular vai ter que fazer alguma adaptação para essa criança em sala de aula. Então, a gente tem que dar essa devolutiva na escola também, para que todo mundo consiga trabalhar da mesma forma, falando a mesma língua com a criança, né? Dependendo da idade da criança, a gente faz... Os atendimentos, eles sempre são realizados aqui na clínica. Vou mostrar um pouquinho para vocês da minha sala. Hoje eu tenho 4 salas na nossa clínica aqui em Herval do Oeste. Eu trabalho com os materiais todos guardados em caixas, porque eu trabalho com as crianças muito focado. Se agora a gente vai brincar com instrumentos musicais, é só instrumentos musicais. Se a gente vai trabalhar de médico, é só médico. Massinha, só massinha. Comida, só comida. Da mesma forma, carrinhos, cozinha, animais, é tudo separado conforme o que eu vou trabalhar com a criança. Se nesse momento eu estou fazendo uma atividade com ela, eu não deixo nenhum outro brinquedo à vista para que ela mantenha o foco, a atenção no que eu estou propondo naquele momento. A gente trabalha com muitos jogos, então conforme a faixa etária também, jogos de lógica, de estratégia, de memória, atenção, percepção, raciocínio, porque a gente pode aplicar testes psicopedagógicos, aplicar testes psicológicos, mas a nossa avaliação, o nosso feeling também, né, em setting terapêutico é muito importante. Aqui na clínica eu atendo o meu bebezinho, hoje ele tem 1 ano e 3 meses, então ele é bem nenenzinho, e o meu mais velho tem 16, então eu tô mais ou menos nessa média. As crianças um pouco mais velhas eu atendo mais para avaliação. A gente trabalha muitos com estímulos visuais, com estímulos musicais, com luminosos, reprodução da vida diária. Então a gente tem a casinha, tem o supermercado, tem a oficina mecânica, a gente trabalha a casinha terapêutica, né, que é muito importante, que a gente precisa bastante na nossa prática. O ambiente todo com pia, porque a gente trabalha muito com massinha, com tinta, com areia, com geleia, com geleca, amoeba, slime, então bagunça sempre tem. E aqui na clínica a gente também tem por costume fabricar muitos materiais. Então, nós temos também os materiais próprios de nossa fabricação, também todos separados em potinhos, para que a criança abra e foque apenas no que está sendo proposto para ela naquele momento. Então, as atividades também todas são separadas, ok? Como eu disse, no final da nossa avaliação é feito um relatório, é chamado a equipe multiprofissional que está acompanhando aquela criança e a gente permanece em atendimento, seguindo e acompanhando aquela criança. O ideal é que a cada 2, 3 meses a gente faça uma avaliação de desenvolvimento dessa criança. Na avaliação inicial, ela estava dessa forma, eu delimitei um plano, daqui 2 meses esse plano foi atingido, não foi atingido, quais são as novas metas que a gente precisa alcançar. Então, a gente vai fazendo reuniões periódicas para conseguir acompanhar o desenvolvimento dessa criança também. E se a gente consegue fazer essas reuniões junto com a equipe multidisciplinar, é perfeito, porque é notória a diferença de quando a gente trabalha sozinho e quando a gente trabalha com toda uma equipe. Então, sintam-se convidados se quiserem vir aqui conhecer a nossa clínica, o nosso espaço. A nossa clínica fica no centro de Herval do Oeste, na frente da Prefeitura Municipal, na Integrário. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, posso passar os meus contatos. A gente pode nos seguir no Instagram, no Facebook, nós temos as páginas da clínica. E espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o trabalho de vocês, tá bom? Até mais!